Olá, queridos! Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo deste canal. No caso de hoje, nós falaremos sobre uma história que mistura tragédia, superação e também fama. O nome Oscar Pistorius foi sinônimo de inspiração para muitas pessoas ao redor do mundo. No entanto, tomou um rumo inesperado envolvendo a sua namorada, Rieva Steenkamp. Rieva Rebecca Steenkamp nasceu em 19 de agosto de 1983, na cidade do Cabo, África do Sul. Ainda criança, mudou-se para Porto Elizabeth com os seus pais, Barry e June Steenkamp. Barry era treinador de cavalos e June era sua segunda esposa. Rieva também tinha dois irmãos, Simone e Adam. Desde pequena, ela era determinada e sonhava em ajudar as pessoas. Estudou na St. Dominic Spirit School e depois disso formou-se em Direito pela Universidade Metropolitana Nelson Mandela em 2005. Após se formar, o seu objetivo era abrir um escritório de advocacia para que assim ela pudesse ajudar mulheres vítimas de violência doméstica. Ela era uma grande ativista e usava suas redes sociais para poder alertar e conscientizar sobre a violência contra as mulheres. Após a universidade, Rieva trabalhou como técnica jurídica e modelo. Ela também foi o primeiro rosto dos cosméticos Avon na África do Sul. Estampou a capa da revista masculina FHM e em 2011 e 2012 foi eleita uma das 100 mulheres mais sexys do mundo pela mesma revista. Além disso, também fez pequenos papéis na televisão, participou de um reality show e ela também foi apresentadora do canal Fashion TV. Anos mais tarde, quando ela tinha entre 22 e 24 anos, ela se mudou da casa de seus pais para Joanesburgo, em busca de novas oportunidades para sua carreira de modelo. Cidade também onde ela conheceria Oscar mais tarde. Oscar Leonard Carl Pistorius nasceu em 22 de novembro de 1986 em Joanesburgo. Filho de Hank e Sheila Pistorius, ele era o filho do meio de 3 irmãos. Oscar nasceu sem a fíbula em ambas as pernas, e aos 11 meses, os seus pais precisaram tomar a difícil decisão de amputar as 2 pernas do filho abaixo do joelho. Mas isso não impediu de ele ter uma infância ativa. Em apenas 6 meses, já usava próteses e andava normalmente. Mesmo com a sua deficiência, Oscar continuava apaixonado por esportes, destacando-se em cricket, luta livre e boxe. Quando ele tinha apenas 6 anos, os seus pais se divorciaram, o que acabou fazendo com que ele e seu pai não tivessem um bom relacionamento a partir disso. Porém, um evento trágico mudou a sua vida para sempre. Sua mãe, Sheila, precisou passar por uma cirurgia de histerectomia, que consiste em retirar o útero. Após a cirurgia, a mãe de Oscar teve alergia a um dos medicamentos e acabou falecendo em 2002, quando ele tinha apenas 15 anos. Aos 16 anos, Oscar lesionou-se jogando rugby. Devido a isso, ele começou a busca por um esporte que o ajudasse na recuperação de sua lesão. Oscar encontrou no atletismo sua verdadeira vocação. Em janeiro de 2004, participou de sua primeira corrida de 100 metros e 8 meses depois, quando ele estava com 17 anos, conquistou a medalha de ouro nos 200 metros nas Paralimpíadas de Atenas, usando suas próteses. Após concluir o ensino médio, Oscar matriculou-se na Universidade de Pretória para um bacharelado em Comércio e Economia Empresarial, mas teve que abandonar devido às exigências de sua carreira como atleta. No ano de 2012, em Londres, ele se tornou o primeiro atleta biamputado a competir ao lado de outros atletas sem deficiência alguma. O mundo inteiro o via como um exemplo de superação. Oscar também escreveria mais tarde em sua autobiografia Blade Runner, que significa corredor de lâminas, que em uma das suas primeiras lembranças, ele descia uma colina perto de sua casa no kart de seu irmão Carl, quando os dois começaram uma paixão pela velocidade que duraria a vida toda. Oscar e Rieva se conheceram em novembro de 2012, através de um amigo em comum, em um evento automobilístico, e na mesma noite participaram juntos de uma cerimônia de premiação. O amigo do casal Levin, juntamente com sua esposa, os viu em um jantar.
A esposa de Levin e Rieva sentaram juntas e conversaram por um longo período. Os amigos do casal tiveram a impressão de que, mesmo eles se conhecendo há apenas 3 meses, eles estavam bem felizes. Mas algo inesperado aconteceu na madrugada do dia 14 de fevereiro de 2013. Oscar dispara 4 vezes contra Rieva, que estava dentro do banheiro de sua casa em Pretória. Ele alegou que pensou que fosse um ladrão invadindo a sua casa. Ele disse que, ao ouvir um barulho, pegou sua pistola e atirou através da porta do banheiro, sem saber se era Rieva. E, sem chance alguma, Rieva foi assassinada. E uma curiosidade é que um dia anterior a essa tragédia, no dia 13 de fevereiro de 2013, véspera de Valentine's Day, Dia dos Namorados, Rieva postou em suas redes sociais a sua empolgação para essa data. Ela também postou um Twitter dizendo: "O que você tem na manga para o seu amor amanhã?" Voltando para a cena do crime, quando Oscar atirou, ele estava sem as suas próteses. Quando ele percebe que Rieva não estava na cama e descobre o erro, ele rapidamente coloca suas próteses. Ele pega um taco de cricket e quebra a porta. Pega Rieva nos seus braços e a leva para o andar de baixo, na esperança de que ela ainda pudesse viver. Em poucos minutos, os paramédicos chegam até a casa e a declaram morta. Testemunhas afirmam de que, no momento, Oscar estava totalmente desorientado e também pedindo intervenção de Deus. O julgamento de Oscar Pistorius começou no dia 3 de março de 2014, no Tribunal Superior de Pretória. Durante o julgamento, a defesa de Oscar argumentou de que ele sofria de um medo intenso de invasões domiciliares, devido ao alto índice de criminalidade na África do Sul. Eles sustentaram de que Oscar agiu em pânico, acreditando estar protegendo a sua própria vida. Mediante a esses argumentos, o processo de julgamento foi adiado para o dia 30 de junho, para permitir que Oscar passasse por uma avaliação psicológica para determinar se ele era ou não capaz de responder criminalmente pelo assassinato de Rieva. A psiquiatra forense Mary Voster testemunhou pela defesa que ela havia diagnosticado Oscar com transtorno de ansiedade generalizada. O julgamento foi retomado no dia 30 de junho, após relatórios de avaliação afirmarem de que Oscar era sim capaz de ser responsabilizado criminalmente. A promotoria alegou de que Oscar tinha um histórico de comportamento impulsivo e agressivo. Eles argumentaram de que ele atirou intencionalmente, sabendo que Rieva estava no banheiro. No dia 11 de setembro de 2014, Oscar é considerado culpado pelo crime de homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Ele foi considerado inocente de 2 outras acusações que também eram relacionadas à arma de fogo. Essas acusações são de posse de munição ilegal e disparo de arma de fogo através do teto solar de um carro. No dia 21 de outubro de 2014, ele foi condenado a 5 anos de prisão pelo homicídio e 3 anos por perigo imprudente. As 2 penas seriam cumpridas simultaneamente, o que significa que ele cumpriria as 2 penas ao mesmo tempo. Em outubro de 2014, ele começa a cumprir a sua pena de 5 anos, e após cumprir 12 meses da sua pena encarcerado no Centro Correcional Kigosi Mampuru, ele passa para uma prisão domiciliar na casa dos seus tios. Durante esse período, ele precisou fazer uma série de cursos, como parte do seu programa de reabilitação, os quais ele concluiu todos. De acordo com o professor Scholz, um psicólogo que avaliou Oscar, ele vendeu todas as armas que tinha e diz que nunca mais quer tocar em arma de fogo. O professor conclui dizendo que ele não é antissocial ou psicopata e atualmente está matriculado no curso de bacharelado na Universidade de Londres. Voltando para o julgamento, os promotores afirmam de que ele matou a namorada intencionalmente durante uma discussão tarde da noite e de que ela havia ido para o banheiro fugindo dele. O pai de Rieva também incluiu essa situação em seu depoimento. Como nada sobre essa especulação foi comprovado, o Tribunal de Justiça descartou a hipótese deste acontecimento. Segundo o depoimento do capitão Mangena, dos 4 tiros disparados contra Rieva, o último foi o que a matou, atravessando a sua mão esquerda e acertando a parte direita de sua cabeça. Ela cruzou os braços sobre a cabeça para se proteger, disse o capitão. Ele testemunhou
que acreditava que o segundo tiro não a tinha acertado, mas sim acertado uma parede e se quebrou em fragmentos, acertando as costas de Rieva e lhe causando hematomas. Mangena também cobriu a cabeça com as mãos, replicando a posição de que Rieva havia feito quando foi disparado os últimos tiros contra ela. Enquanto isso, Oscar colocou os dedos nos ouvidos em uma tentativa de não ouvir esse depoimento de Mangena. A promotoria recorreu à decisão e, em dezembro de 2015, a Suprema Corte de Apelação da África do Sul reformou a sentença, condenando Oscar por homicídio doloso quando há intenção de matar. E em julho de 2016, a pena foi aumentada para 6 anos. Em novembro de 2017, a pena de Oscar foi novamente ampliada, dessa vez para 13 anos e 5 meses. O tribunal entendeu de que a pena anterior não era proporcional à gravidade do crime. O amigo Levin disse que acha estranho os medos do amigo sobre segurança. Oscar havia comprado uma nova casa no subúrbio de Sandton, Joanesburgo, e comentou o quão feliz estava por ela estar super equipada, até mais equipada do que a sua casa em Pretória. Oscar, mais tarde, escreve em seu livro alguns trechos em que diz que os seus relacionamentos foram problemáticos e turbulentos, admite ele. Em 5 de janeiro de 2024, Oscar Pistorius deixou a prisão após cumprir metade da pena. Ele foi colocado em regime de liberdade condicional sob supervisão rigorosa. Houve muita discussão sobre a decisão, com defensores alegando de que ele havia cumprido sua pena e críticos dizendo de que ele deveria passar mais tempo encarcerado. A mãe de Rieva, June Steenkamp, aceitou a decisão da justiça, mas reforçou que a dor da perda de sua filha é uma sentença perpétua para a família. June também escreveu um livro sobre a tragédia, relatando detalhes do relacionamento de Rieva e Oscar e o impacto emocional do crime. Antes da morte do pai de Rieva, Barry, eles criaram uma fundação Rieva Steenkamp, que tem como objetivo ajudar mulheres vítimas de violência doméstica. A organização continua ativa até os dias de hoje, promovendo campanhas de conscientização e prestando apoio a mulheres em situações vulneráveis. Bom, esse foi o nosso caso de hoje. E você, acha que Oscar realmente se assustou pensando que tinha um invasor em casa? Ou Oscar atirou intencionalmente em Rieva após a discussão? Deixarei para vocês também todos os links aqui sobre o livro de Rieva. Tem também uma reconstrução da cena em 3D aqui no YouTube. Ficará tudo aqui na descrição. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e espero vocês na semana que vem.